Olá, tudo bem? Eu sou Manuel Andrade, com Pérolas de Deus. Eu quero falar sobre o cumprimento de uma profecia do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo, quando ele chegou ali de fronte de Betânia e enviou 2 dos seus discípulos para tirar aquele jumentinho ali amarrado no morão. Mas parece muito simples, mas por que aquele jumentinho estava amarrado ali no morão e ninguém podia montar nele, ninguém podia tirar aquele jumentinho amarrado ali no morão? E quem tinha condições de fazer isso? De tirar aquele jumentinho daquele lugar? E vocês vão ver por que esse jumentinho, que só Jesus teve condições de tirar esse jumentinho ali do morão, e nenhum homem, sem que não levasse o cordeiro, podia tirar aquele jumentinho daquela situação. Vai ter aí a narração do diácono José Armando. Dá um like para nós, se inscreve, porque vai ter mais conteúdo. Muito obrigado. Porque só Jesus Cristo podia mandar tirar aquele jumentinho amarrado no morão e só ele podia montar. O cumprimento da profecia acima se deu com Jesus Cristo em Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao 39. Mas veja alguns versículos desta profecia. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o, e se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Lucas capítulo 19, versículo 29 a 35. Olhando esta profecia por cima, a gente pode dizer que este foi um grande ato humilde de Jesus, certo? Mas não para por aí. Eu posso dizer que, nesta profecia, está uma prova de justiça de Deus. Lá na profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, da qual estamos falando a respeito do seu cumprimento, tem uma palavra que fala justo. Parece muito fácil entrar lá e soltar aquele jumentinho, mas aqui nas respostas ainda enseja várias perguntas. Por que o dono do jumentinho o conservou amarrado no morão? Por que ninguém podia montar naquele jumentinho? Dentro de que condições esse jumentinho podia sair daquele lugar onde estava amarrado? Veja, Jesus chama 2 de seus discípulos e pede para eles irem à aldeia que está na frente deles, e pediu para eles entrarem lá e soltarem o jumentinho que estava amarrado. Ele fala aldeia. Aldeia era como se fosse uma favela aqui, onde moravam gente muito pobre.
E o dono deste jumentinho era pobre e não tinha como comprar um cordeiro para resgatar esse jumentinho. Isso porque um cordeiro era moeda de cotação, porque sendo esse jumentinho o primogênito dessa jumenta que Jesus também montou, ele teria que ser resgatado por um cordeiro. O cordeiro era caro e o dono desse jumentinho amarrou-o, esperando ter condições de resgatá-lo. E dias foram passando e ninguém podia montar nele e nem tampouco saltá-lo. Se não houvesse resgate, se não resgatasse, teria que degolar o jumentinho ou arrancar sua cabeça, que é a mesma coisa. Êxodo capítulo 3, versículo 13 diz assim: porém tudo que abrir a madre da jumenta resgatará com cordeiro, e se não o resgatares, cortares a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Êxodo 13:13. Isto é o primogênito do animal de carga, não pode ser usado como sacrifício, mas tem que ser resgatado por um cordeiro. E Jesus, tendo mandado seus discípulos o soltarem, o dono do animal viu e perguntou: por que os soltais? E eles disseram: porque o Senhor precisa dele. Logo o seu dono pensou duas coisas: vão resgatá-los ou vão matá-los? Se fossem os principais dos sacerdotes da época, Anás e Caifás, eles só poderiam tirar aquele jumentinho dali se levasse o cordeiro para resgate, pois eles tinham pecados, mas só o sacerdote eterno, o sumo sacerdote, justo e salvador, podia tirar o jumentinho daquela situação sem que não matasse um cordeiro. E a lei pôs à prova quem seria justo para tirar aquele jumentinho do morão sem sacrifício alheio. Mas só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conseguiu resgatá-lo, e o jumentinho ficou livre porque Jesus é o Cordeiro. Isso também representava a nação de Israel, que entrou cativo no Egito, assim como toda a humanidade, pois já nasce no cativeiro do pecado, condenado à morte, e o nosso resgate só se dará por meio de um sacerdote justo, sem ramificação com a carne humana, quero dizer, sem hereditariedade com o pecado. Êxodo 13:13 e ao versículo 16. Resposta: só Jesus podia tirar o jumentinho amarrado na estaca e montá-lo, porque ele não tinha pecado original e nem cometido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.